Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te explicar agora qual a chance de Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo, pintar como reforço do Galo. Notícia que surgiu na Itália e fez com que vários torcedores atleticanos ficassem empolgados. O Mari hoje está com 31 anos de idade, foi na temporada passada para a Fiorentina e terminou a temporada em alta, como titular absoluto, mas na mudança de temporada a coisa não tem funcionado para o espanhol. Ele foi mais reserva do que titular durante os jogos amistosos de preparação do time e na estreia da equipe. Em uma partida qualificatória da Conference League, não saiu do banco de reservas. A Fiorentina venceu por 3-0 uma equipe da Ucrânia. A verdade é que o futuro do Pablo Mari está absolutamente em aberto. E em caso de boa proposta, pode sim haver alguma negociação. Hoje o Pablo Mari está avaliado em 3,5 milhões de euros, tem mais 2 anos de contrato. Importante lembrar que o Atlético, será que vale a pena gastar 3,5 milhões de euros num zagueiro de 31 anos de idade? Esse é o grande questionamento. Galo que avançou nas últimas horas para a contratação de Pablo Maffeo, lateral direito argentino de 28 anos de idade, que pertence ao Mallorca, operação que vai girar na casa dos 3 milhões de euros. Esse jogador é muito conhecido na Espanha como o principal desafeto de Vinícius Júnior por conta da rivalidade que se criou entre os dois nos jogos entre Mallorca e Real Madrid. E uma é a ciência, né? Que não dá pra brigar. Eu sei que o torcedor não gosta que a gente fala isso, mas não dá pra brigar com a ciência, porque se você não, em determinado momento, você não tira o atleta, pelo nível de desgaste, ele vai sair, só que lesionado, e aí demora mais pra voltar. Esse é um aspecto que não tem como. Vale sempre a gente lembrar, Tiagão, porque às vezes o torcedor esquece que só tem 2 equipes do futebol brasileiro que disputam as 3 competições. A Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Nacional, Fluminense e o Atlético. Em que pese que o Bahia tem a Copa do Nordeste, está na decisão, mas aí é uma outra prateleira, né? Então, evidentemente que isso tem um preço, né? Não tem como você jogar no mesmo nível todas as partidas. E ainda mais com esse aspecto que você disse, que é o jogo mais importante do ano, tanto para o Atlético como para o Cruzeiro, que é essa decisão de quartas de final da Copa do Brasil, inclusive com o Atlético com um dia a menos de descanso, né? Já teve a semana mais cheia do que o seu rival de quarta-feira e com um dia a menos de descanso, vai jogar domingo à noite. Então, na minha humilde opinião, claro que eu respeito demais o Cuca, o trabalho dele, enfim, o conhecimento dele. Na minha opinião, o mais importante para esse jogo contra o São Paulo é não perder ninguém, nem opção, pro jogo de quarta-feira. Ah, não, mas vamos pro Morumbi, vamos ganhar. Tá, ganhou o jogo, perdeu 2 titulares, para mim é prejuízo. Então, o mais importante pro Atlético nesse momento é chegar saudável e inteiro para quarta-feira. Eu acho que o Atlético tem que tomar muito cuidado no Campeonato Brasileiro, a distância ali é igual quase, né, para pensar em G6, para pensar na parte de cima, para pensar na parte de baixo, mas é uma temporada complicada, são muitos os desgastes, disputando 3 competições ao mesmo tempo. Eu acho que o Atlético não pode cometer os erros do ano passado, mas especificamente nesse jogo contra o São Paulo, por anteceder o clássico na Copa do Brasil, acho que não há outra alternativa senão o Cuca, de fato, já vai ter que descansar alguns que estão suspensos, né, descansar forçadamente de alguma forma, mas eu acho que ele tem que optar de fato por uma equipe mesclada, alternativa, respeitando o desgaste para não perder ninguém para o clássico, como o Ale falava, porque aí na questão desse jogo contra o Cruzeiro não é só simplesmente o foco total, a prioridade na Copa do Brasil, nas Copas, né, que o Atlético tem deixado claro que segue essa linha, mas é porque um clássico em si ele extrapola também tudo isso, né, é um jogo que tem um impacto muito grande. O resultado influencia na sequência, influencia na moral do time, influencia no ambiente. Então, o Atlético vai jogar dentro da sua casa. Então, acho que o caminho é esse mesmo, ainda que saiba que com muitas dificuldades contra o São Paulo, né? Porque é um time forte, ainda mais jogando dentro de casa, o Atlético muito mudado, não é o favorito para o confronto, mas acho que é um peso a se pagar, tentar descansar a maior parte dos titulares. Por outro lado, ele pode colocar, por exemplo, o Reinier, talvez possa ser titular, porque vem entrando mais só no segundo tempo, e é um cara, acho que tem que, inclusive, jogar mais, porque acho que cada vez que ele joga, ele tá provando pro Cuca que ele merece uma vaguinha nesse time. Tem a questão do Vitor Hugo, que deve ser o titular,
no meio de semana contra o Cruzeiro, aí você fica meio que entre a cruz e a espada, né? Porque são poucas as opções para a zaga, que também já não vai ter o Júnior Alonso. Então o Vitor Hugo vai ter que jogar ali provavelmente ao lado do Ivan Roman. Mas acho que é bom ele jogar, porque aí vai pegando cada vez mais ritmo, fez um bom jogo no meio de semana para chegar ainda melhor para esse clássico em que ele vai ter uma função muito importante. Então acho que o caminho é mais ou menos esse, viu, Thiago? É claro que no Brasileiro a gente vem devendo. Agora temos um jogo muito difícil contra o São Paulo, que não é fácil, um time que quer encoxar lá em cima. Mas mesmo diante das dificuldades e as percas que vamos ter para o próximo jogo, eu acredito que temos totais condições de fazer um grande jogo no Morumbi. Quem sabe, se Deus quiser, vir com a vitória que vai ser importantíssima para a gente. Para você que não pode jogar, condicionar para o clássico, né, Hulk? Já que tem essa brecha, né, fisicamente, para você chegar mais inteiro na quarta-feira. Tem um lado bom, né? Um lado bom que você consegue descansar um pouquinho mais. Esperamos, como eu falei, fazer um grande jogo agora contra o São Paulo, né? Quem vai jogar. E no jogo de quarta-feira, jogar na máxima força, máxima concentração. Jogo de 180 minutos. Clássico, o Brasil inteiro vai parar para assistir esse jogo. Esperamos estar na nossa melhor condição, tanto física, como tática, como concentração mental. Sabendo jogar sem a bola e quando tiver com a bola, jogar. É o que a gente tenta. Nossa equipe é uma equipe que tem muita qualidade, então tem que valorizar muito bem a bola. Então, na quarta-feira, esperamos fazer um grande jogo diante do nosso rival. Ele é um atleta excepcional, que se cuida, né, de uma maneira diferente. Ele estava falando aí, né, a preparação, eu não abro mão dela, né, o atleta tem que estar sempre preparado, sempre se condicionando, sempre buscando o melhor para o próximo jogo, mas o Hulk descansado de tanque cheio faz muita diferença, ele que regula muito nos clássicos, né, e está precisando aparecer cada vez mais nesses jogos decisivos do Galo nesta temporada, eu digo, porque ele é uma peça muito importante e o Atlético ter o Hulk de tanque cheio é bom porque a maior parte dos outros jogadores vai estar aí mais desgastada, né? Um cenário diferente do Cruzeiro, que olha para o Campeonato Brasileiro como prioridade. Por isso não vai poupar hoje, mas teve a semana toda para se preparar e descansar e o Atlético vem dessa maratona. Então tudo isso faz diferença e um pouquinho a mais ali de condicionamento também faz a diferença, né, Thiago? Muita, né? Muita, Nath. Ele se cuida mesmo. Olha, você que é o caseirinho número 0001 do Hulk, ter o Hulk em condição. E o Hulk no clássico ele cresce, né? É o tipo do jogo que ele gosta, Lê. Ele saudável, né? Vale lembrar que o Hulk é um dos jogadores com mais participação, com a maior minutagem nesse time do Atlético. E no RG ele já tá chegando a 40 anos, né? A gente sabe que é muito mais, mas no RG 40 anos. Então, evidentemente que isso causa um desgaste, né? Então é bom que ele se recupere, que ele se cuide justamente para... Você vê, né? Muita gente questiona esse momento do Hulk, né? Na temporada. Recentemente, ele fez o gol no jogo de ida contra o Godoy Cruz, o gol da vitória, né? Fez 2 gols de falta contra o Palmeiras, fez gol olímpico contra o Bahia. Esse é quando o Hulk tá mais ou menos. Quando ele tá, o Hulk e o Hulk. Tem que ver o Hulk, hein? Ele tá fazendo essa bagunça, embora no último jogo ele não tenha ido bem mesmo. Mas ele saudável normalmente é desequilibrante, então ele está se preparando justamente para esse confronto tão importante. Ô Nath, quais são os pontos fortes? O que você destaca do São Paulo, adversário do Galo amanhã, Nath? É um time que tem crescido, né, ô Thiago, desde que o técnico Crespo chegou. Você falava aí, às vezes você comenta, né, o treinador chega, tem um impacto. No São Paulo, de fato, esse impacto aconteceu. É um time que explora bem a bola aérea, tem o Luciano, que é um atacante sempre muito perigoso. São Paulo ganhou moral, como destacava o Alê, com essa classificação na Libertadores, né, lá no Morumbi é sempre muito complicado. E o São Paulo que quer também, né, subir posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Fez uma primeira metade do campeonato ali até a pausa do Mundial de Clubes que não foi muito legal. Então acho que é um adversário complicado para o Atlético, ainda que o retrospecto recente do Galo contra o São Paulo seja bom, né, Thiago? Tá na tela. Vamos começar falando então sobre ele, ó, Pablo Maffeo. Aí, ó, ontem eu já até postei hoje, né, um shorts falando sobre ele. A gente falou sobre ele aí no pré-jogo, né, onde a notícia pipocou ontem. A informação veio da mídia, da imprensa espanhola, tá? Mas aqui o pessoal confirmou, inclusive a Itatiaia confirmou. E aí hoje nós temos uma atualização. Vamos lá. Proposta por Maffeo no Atlético é revelada. Segundo o jornalista sul-americano César Luiz Merlo, né, que é muito competente,
O Atlético fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra pelo Pablo Maffeo do Mallorca, né, da Espanha. A proposta inicial prevê um empréstimo de 1 ano, com a compra definitiva do jogador ativada automaticamente caso metas definidas, né, pré-estabelecidas, sejam atingidas. O empréstimo não será gratuito. As fontes do All Sports ouvidas pela reportagem, né, agora o César Luiz Melo está trabalhando no All Sports, não confirmaram quanto o clube pagará pela transação. O jogador não descarta uma vinda ao Brasil. Pablo Maffeo, que a Argentina está aberto para jogar no futebol brasileiro, né? Mas tem clubes aí, parece que o Valência está interessado, parece que o Nottingham Forest está interessado, né? Algumas informações que chegaram aí de fora, né? Clube até da Arábia Saudita também interessado, então tem concorrência. O Atlético tem concorrência pelo lateral, que é um bom jogador, lateral direito, né? Tá aí o Pablo Maffeo, 28 anos, 1,72, avaliado em 5 milhões de euros, já esteve avaliado em 10 milhões de euros, tá aí no Mallorca da Espanha. Bom, muita gente perguntando, mas por que o Atlético está buscando um lateral direito? A informação é que o Saravia pode demorar um tempo ainda para voltar, né? Temos aí o Natanael, que ontem jogou muito bem, fez o gol da vitória, mas ele pode demorar para voltar e o Atlético estaria se antecipando, até porque é bem provável, é muito provável que o Atlético não renove com o Saravia. O Tanaka já trouxe a informação, o Saravia estava pedindo 2 anos de contrato para renovar e o Atlético não queria esses 2 anos, então pode ser que acabe não renovando e o Atlético já estaria antecipando. Podia ter antecipado o primeiro volante, nós estamos em agosto e até agora não trouxe, né? Porque muita gente começou a comentar sobre ele por conta dessa notícia. Renato Paiva afasta Daverson e mais 5 jogadores do Fortaleza. A lista pode aumentar ainda mais. Abre aspas. Comigo não vão jogar. Então, o Renato Paiva, que é treinador do Fortaleza, deixou claro que ele tem ali o próprio Zé Wellison, né? Que não vão jogar com o Renato Paiva, ok? Então, o Daverson tá fora. Ele, inclusive, errou no segundo gol que o time tomou lá na eliminação na Libertadores e tudo. E não está bem, foi muito mal lá no Fortaleza. Nós vamos trazer isso aí. Mas, enfim, tá aí, ó. Bastidores do Fortaleza. Paiva aconselhou, olha isso, gente. Paiva, treinador, aconselhou o Daverson a diminuir brincadeiras antes de afastamento. Meu Deus do céu. Olha isso, que notícia mais bizarra, né? Aí vamos procurar aqui o Daverson, então. Vamos ver como é que tá aqui o Daverson aqui no Transfer Market. Tá aqui o Daverson, ó, vamos lá. Tá aqui o Daverson, 34 anos, avaliado em 500 mil euros, né? Tem contrato até dezembro de 2026 com o Fortaleza, então tem um contrato bom. E aqui no Brasileirão, 16 jogos, 3 gols. Achava que estava até pior, né? Libertadores, aí 8 jogos, 2 gols. E tá aí Copa do Brasil e tudo. Agora, a grande questão é primeiro, né? Muita gente começou a falar, Beto, o Atlético podia trazer ele de volta, já que ele foi afastado, né? E ele já fez 16 jogos, gente. Então, nem se o Atlético quisesse, né, trazer o Daverson de volta, vem por empréstimo e tudo, nem se o Atlético quisesse. Ele já completou 16, já passou dos 7 jogos aí do Brasileirão. E, gente, vamos falar a verdade? O erro, porque muita gente fala como se o Atlético tivesse errado em liberar o Daverson. O Atlético não errou em liberar o Daverson. Ano passado, ele foi muito importante ali na Libertadores, muito, né? Mas esse ano já não estava bem. O Daverson é isso aí, gente. A gente conhece, né? É um bom jogador, ok, mas não é nada demais. O erro não foi ter liberado o Daverson. O erro foi não ter contratado outro melhor para o seu lugar. É isso aí, então, torcedor do Galão da Massa, fico por aqui com o vídeo dos cortes do Galo para você. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo.